Fala pessoal, eu me chamo Matheus, eu tenho 18 anos e atualmente eu trabalho para uma empresa como desenvolvedor pleno. Eu tenho mais ou menos um ano de atuação como desenvolvedor pleno e no total tenho 4 anos de experiência. Nesse vídeo eu quero te contar de forma simples como é que tudo aconteceu, desde o momento que eu descobri a programação até conseguir o meu primeiro emprego e o que eu aprendi nesse caminho. Eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de ajudar as pessoas que se interessam na área da tecnologia e se você está começando e acha que é impossível, eu tenho plena certeza, eu tenho plena convicção que esse vídeo ele vai poder te ajudar bastante. Bora lá. Desde pequeno, eu sempre tive muito próximo da tecnologia, principalmente por causa do meu pai. Ele trabalha com isso há mais de 15 anos, especificamente em programação, né? E, tipo, com tecnologia em si, ele trabalhava há muito mais tempo, montando computadores, com hardware em si. Então eu cresci vendo ele programar, montar sistemas e resolver problemas com código. E naturalmente isso foi despertando algo em mim. E eu achava que o fato de ele conseguir criar algo do zero só com computador e conhecimento era algo incrível, entende? Então foi algo que eu digo como uma pessoa que teve muita sorte por ter essa referência técnica desde pequeno. Bom, então desde pequeno, quando eu era mais novo, eu mexia por diversão mesmo, eu fazia sites com HTML e CSS, brincava de montar coisinhas, mas tipo, sem entender muito bem o que estava acontecendo, sem saber o que eu estava fazendo. Era mais por gostar, era mais por curiosidade. E foi mais ou menos em 2020 que a chave ela virou de verdade. Foi um ano que a tecnologia explodiu, vieram os empregos, home office de casa e tipo, tudo começou a girar em torno disso. Eu pensei, pô, cara, é isso que eu quero pra minha vida. É esse conforto que eu quero pra minha vida. Então eu comecei a estudar programação com mais foco. Começando a estudar programação com mais foco, eu queria sim aprender, mas eu também queria ganhar algum dinheiro com isso. Era aquela ansiedade de sempre, tipo, pô, eu tô estudando, eu quero botar a mão na massa e eu quero ganhar dinheiro com isso. Então eu comecei a pegar alguns freelas simples, principalmente websites. Eu lembro que o meu primeiro freela, assim, ele foi construindo um website para uma terapeuta, mas o meu primeiro trabalho mesmo, assim, foi na empresa do meu pai, a MG Tech, e eu lembro até hoje. Eu desenvolvi uma API simples para consultar investimentos em fundos imobiliários e calcular lucros. Eu lembro que eu ganhei só R$ 100 com isso, mas para mim foi algo bastante importante, porque eu construí algo do zero e foi algo que eu fui remunerado por isso. Eu pensei, tipo, eu fiz algo real e alguém pagou por isso, sabe? Então foi bem massa, foi o meu primeiro projeto em si, foi o meu primeiro trabalho. Depois disso, eu comecei a fazer outros projetos internos para a empresa, a própria empresa do meu pai, e foi ali que o gosto pelo back-end ele começou a ficar mais forte. Eu realmente tinha uma afinidade maior pelo back-end do que o front-end, e eu queria entender como é que tudo funcionava por trás. Lá para 2022, começo de 2023, mais ou menos, eu não lembro exatamente, eu comecei a pensar de forma mais séria em crescer profissionalmente. Então eu intensifiquei os estudos, eu comecei a estudar mais sério mesmo back-end e comecei a documentar tudo no LinkedIn. Eu comecei a postar tudo no LinkedIn para mostrar o que eu estava aprendendo e falar sobre código, compartilhar conhecimento e tipo, é algo que eu faço até hoje, foi algo que realmente me ajudou bastante. Trouxe uma visibilidade, porque como qualquer rede social, o LinkedIn ele tem um algoritmo e quanto mais visível você tá, trazendo, como posso dizer, visualizações para suas postagens, mais o seu perfil aparece para outras pessoas. Eu lembro que eu fiz várias entrevistas de 2023 e 2024, foi o ano que eu mais fiz entrevistas, e a maioria delas eu reprovei por causa da minha idade. Pô, eu tinha o quê, 16 anos e eu ainda nem tinha terminado a escola. Mas no final de 2024 eu finalmente consegui passar por uma vaga lá numa empresa do Rio Grande do Sul. E, cara, foi uma sensação muito massa. Poxa, eu tava nervoso, mas muito feliz ao mesmo tempo. E foi ali que a minha jornada profissional realmente começou. Eu lembro que, tipo assim, na mesma entrevista, eles fecharam comigo, eles falaram que queria que eu ficasse. Então foi algo que, pô, eu não soube nem como responder na hora. Eu lembro que o Gabriel, que é o CEO da empresa em si, ele falou, bora fechar, e eu, pô, eu fiquei sem reação. Eu nunca tinha chegado nessa parte. Então foi algo bem massa, foi algo que realmente marcou mesmo. Foi a primeira empresa que eu entrei, fora assim, a empresa do meu pai, que eu tinha projetos, que eu trabalhava, mas foi algo diferenciado, foi algo bem massa mesmo. Pô, e nessa empresa eu aprendi demais. Tudo aquilo que eu achava que eu sabia, eu percebi que eu não sabia. Tudo aquilo que eu estudei, tipo, quando eu cheguei nessa empresa, é uma experiência totalmente nova, com pessoas novas que sabem mais do que a gente. Até então eu fazia projetos na empresa do meu pai, onde ele me auxiliava e, pô, o cara que tem mais de 15 anos no mundo da tecnologia, no mundo da programação, mas quando a gente tem esse contato com pessoas novas, pessoas que têm conhecimentos diferentes, é algo que agrega bastante para o nosso desenvolvimento profissional em si. E, tipo assim, eu percebi que eu não sabia de nada. E foi um aprendizado diário. Foi os ritos de empresa, sabe? As dailies, as plannings, foi tudo muito legal. Eu tive contato com projetos gigantes, assim.
para grandes redes escolares e responsabilidades de verdade. Eu comecei a entender que é trabalhar em time. O que é trabalhar em time? Lidar com prazos, qualidade de negócio, qualidade de código e, tipo, muito mais coisas, sabe? Depois de uns 5 a 6 meses, o meu contrato ele acabou e eu sabia que era hora de procurar novas coisas para continuar crescendo. Eu senti que tudo aquilo que eu precisava saber, eu aprendi naquela empresa e realmente foi um start, foi algo que me tirou de um simples desenvolvedor júnior que depende de outras pessoas a um desenvolvedor pleno que toma mais decisões, ele tem mais responsabilidades. Foi aí que eu senti esse start, foi aí que eu realmente comecei a aplicar para vagas de pleno e foi aí que eu fui me desenvolvendo. E a partir daí eu trabalhei no Porto Seguro e atualmente hoje eu tenho o meu próprio CNPJ e comecei a trabalhar numa empresa de Recife, onde eu continuo aprendendo muito todos os dias. É uma empresa realmente muito organizada e eu creio que foi uma decisão correta fazer isso, porque eu realmente só continuo a aprender. Todos os dias eu tenho mais, eu tenho aprendido mais, todos os dias eu tenho novas experiências e realmente tem sido algo bem massa, tem sido algo bem legal. Pô, eu olho pra trás, eu vejo que realmente foi tudo um processo do menino que fazia o quê? Sites por diversão e aplicações por diversão até hoje de para uma pessoa que realmente tem uma grande responsabilidade sobre projetos na empresa que trabalha e tem que ter uma maturidade técnica. Se tem algo que eu aprendi nesse tempo todo é que o segredo em si, ele é a consistência. A gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa ter a consistência e precisa continuar estudando todo dia coisas novas, praticando e acreditando que a gente vai conseguir. O segredo de tudo é basicamente a consistência. Eu não tenho dúvidas do que mais ajudou não foi somente só estudar, mas manter uma consistência. E eu admito que, assim, já chegou tempos que eu fiquei meses parado sem fazer nada, porque, assim, é uma merda a gente tá desanimado, é horrível isso, pô, a gente tá lá estudando e a gente não consegue resultado. E principalmente pra mim, que era uma pessoa muito ansiosa pra conseguir um emprego, mesmo que impossibilitado devido à idade, mas quando eu comecei a aplicar a consistência na minha rotina de estudos, mesmo que fosse meia hora por dia, eu aprendi algo novo e isso foi me ajudando no meu desenvolvimento. Uma coisa que é muito importante é, tipo, nunca esperar estar pronto para começar. Pô, eu só vou assim quando eu tivesse me sentindo pronto para fazer isso, eu só vou começar a aplicar. Não, cara, a gente começa sem estar pronto para começar mesmo, e é assim que a gente entende o que a gente precisa melhorar. Muita gente perde tempo esperando se sentir preparado, mas a gente só aprende de verdade quando a gente começa errando e corrigindo. Foi como aconteceu na minha primeira empresa. Tipo, a gente tava lá e eu achava que sabia algo, mas quando eu cheguei nessa empresa, pô, eu vi que eu não sabia de nada. Bom, se eu pudesse dar um conselho para quem tá começando, seria esse. A gente começa com o que tem, a gente aprende o básico, e o básico, quando eu digo básico, é saber fazer tudo, por mais que básica é, tipo, sendo básico, sabe? A gente faz pequenos projetos e vai crescendo aos poucos. No início parece tudo lento, mas quando a gente volta e olha para trás, a gente percebe o quanto que a gente evoluiu, a gente percebe o quanto que a gente mudou, quanto maturidade técnica, quanto profissional em si. Pô, e quando eu digo saber fazer tudo, não é saber de todas as tecnologias, não é saber de todas as stacks, mas é saber de tudo que você vai precisar saber para se manter naquele emprego. Por exemplo, pô, o emprego ele tá pedindo, a vaga ela tá pedindo que eu saiba de back-end, front-end e cloud. Mas eu nunca mexi com cloud. O que que eu faço? Você não disse que eu preciso saber de tudo, mas o que que acontece? Você tem que saber os conceitos, porque você vai aprender mesmo mexendo, vai aprender mesmo na prática, e é algo que eu tomei isso para mim e comecei a aplicar. Pô, muitas empresas elas me pediram saber de AWS, ter conhecimentos de cloud, e foi algo que eu tive que aprender na marra, eu tive que aprender os conceitos, assim, nos meus tempos iniciais de estudo. E, tipo, na empresa mesmo que eu realmente aprendi a mexer com a AWS, a configurar uma instância, a fazer diversas coisas, entende? Bom, eu quis gravar esse vídeo para mostrar que dá sim para entrar na área, mesmo sem diploma. Pô, eu vim começar minha faculdade no ano de 2025, em engenharia de software, e, tipo, começando do zero, somente com estudos, foco, curiosidade e consistência, você realmente sim consegue entrar na área. Aqui no canal eu vou continuar compartilhando esse tipo de conteúdo, mostrando como é que funciona o mundo da tecnologia, como entrar na área da tecnologia e ajudando quem quer seguir outros tipos de caminho, como um PO da vida, sabe? Bom, no próximo vídeo eu vou explicar exatamente como é que funciona esse processo de desenvolvimento de software e como entrar na área da tecnologia. Então, se esse tipo de papo te ajuda, se inscreve no canal, fica por aqui. Se esse vídeo tiver um bom retorno, eu vou continuar gravando mais vídeos e é isso que realmente vai me engajar a continuar gravando. Então é isso, tchau, tchau e até mais.